Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Desenvolvimento Sustentável e Debate, hoje entrevistando o nosso colega aqui, professor Mota, que é também o vice-diretor da Escola de Administração, um economista, mas nós estamos entrevistando ele para nos contar um pouco da história do movimento ambientalista do Rio Grande do Sul, da evolução da própria questão ambiental no Estado. Hoje, então, falando sobre o progresso da consciência ambiental no Rio Grande do Sul, né, com uma pessoa que participou de todas essas etapas aí e foi um dos criadores aí de algumas organizações, alguns departamentos que hoje já talvez não sejam de conhecimento de muitos das pessoas que atuam na área. Então, eu gostaria só de dizer que o professor Mota, Paulo César Mota, participou da coordenação aí de controle de equilíbrio ecológico, né, que depois foi transformado no Departamento de Meio Ambiente e que hoje é a nossa FEPAM, né? Então foi um processo de várias etapas, e em cada uma esses departamentos tiveram ligado a algum ou outro tipo de instituição, de secretarias do governo do Estado. Mas eu vou deixar para o professor Mota contar melhor essa história e eu tenho certeza que vai ser muito interessante a gente resgatar tudo isso que ocorreu nas últimas décadas aí. Então, professor Mota, como é que foi essa história aí da criação e da evolução aí da consciência ambiental no Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, que mais uma vez nos dão o privilégio de participar do programa. Na realidade, Felipe, a consciência ambiental, né, do Rio Grande do Sul é uma coisa que antecede, né, essa, digamos assim, uma preocupação de combate à poluição, né? Se a gente olhar várias pessoas, né, fantásticas, né, fazendo levantamentos ambientais, estudando, né, a ecologia do Rio Grande do Sul, o Pablo Barduim do Ramo, né, entre os mais destacados, entre vários outros, professores da Universidade de Pelotas, né, que fizeram um levantamento entomológico do Rio Grande do Sul, né, um dos primeiros levantamentos entomológicos do Rio Grande do Sul, o próprio trabalho desenvolvido pela Fundação Zoobotânica, né, com seus pesquisadores, tudo isso. Na realidade, se a gente olhar, né, esse nosso passado ambientalista, um dos órgãos que faziam, vamos chamar de controle, né, era o DEMAI, Departamento de Águas e Esgotos de Porto Alegre, né? Tinha todo um setor, né, de pesquisa, né, tinha pesquisas de anos, né, de controle de qualidade da água, né, do Guaíba e do estuário, e também promovia algumas ações, né, vamos dizer assim, de combate à poluição das nascentes, né, e dos pontos de captação de água da cidade. Houve algumas tentativas esparsas de alguns técnicos de levantar as questões, mas na realidade a grande crise geradora da coisa foi, né, hoje Riocel, né, na época Borregar. A Borregar, é claro, quando se fala em produção de pasta mecânica jamais vai cheirar a rosas, né? A produção de mercaptanos e vários outros, vamos chamar genericamente, né, de gases, né, são característicos da indústria de produção de polpa de papel. E a Borregar, quando o pessoal fazia limpeza, né, dos equipamentos, ficava muito pior. Há uma movimentação grande, né, por parte do saudoso Breno Caldas, né, no Correio do Povo, né, ele monta uma campanha pública, né, bastante intensa, né, contra a Borregar. E se a gente observar, né, Porto Alegre está numa situação, né, na beira da Lagoa dos Patos, e há uma predominância do vento sul. Então, predominantemente, a Borregar estava dentro de casa, né, de toda Porto Alegre. Então, a situação fica tão drástica que a Assembleia
cria uma comissão parlamentar de inquérito. Quem foi eu vou chamar de comandante, né, porque foi um trabalho fantástico, né, que o deputado Hugo Mardini, né, comandou essa CPI, e ao fim dos trabalhos foi publicado um relatório em novembro de 73, o então governador Euclides Triqueiros, o chefe da Casa Civil, né, o deputado Vitor Faccioni, me chamaram e disseram: o que você acha? Precisa, né? Porque o relatório Mardini dizia que precisava controlar a poluição, precisava criar um organismo no executivo que controlasse o problema de poluição. E eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos naquela época, e disseram: você mexeu com isso? Claro, mexi com essas coisas. Então monta uma comissão para estudar, para ver se realmente, né, tem fundamento, né, se pode criar um organismo no Estado para criar e controlar a questão da poluição. Foi montada uma comissão, foram indicadas pessoas da Secretaria da Indústria e Comércio, da própria Casa Civil, o que depois foi transformado, né, em Cientec, né, que era um instituto de pesquisas, né, ligado à então Secretaria de Economia. E essa comissão trabalhou e apresentou o relatório ao governador em março de 74. Em abril de 74 foi criada a Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico. E era um órgão muito sui generis, porque não só no Brasil, e eram poucas, né? Você tinha a FEMA no Rio de Janeiro, tinha a CETESB em São Paulo, e praticamente era o que existia. Mas eram órgãos de controle da poluição. A Coordenadoria foi o primeiro órgão no Brasil e na América Latina, um órgão de atuação sistêmica de proteção ambiental. Ao contrário de toda a corrente, né, inclusive no mundo inteiro, né, a função da EPA, né, a EPA começou como controle de poluição, né, nos Estados Unidos. Na França, na Alemanha, você tinha agências de controle de poluição ambiental. E a Coordenadoria foi o primeiro órgão de proteção ambiental, dando toda uma visão sistêmica, né, à função meio ambiente. Foi uma experiência fantástica, né? E aí eu acho que, eu até levo na brincadeira a coisa, eu acho que o governador, né, mais por vingança, dizer: Mota, você acha que precisa criar um órgão? Então tá, vai lá e monta o órgão e bota para funcionar. Né? E me chamou e disse: olha, monta a Coordenadoria e vamos começar a atuar nesse setor. Eu montei o projeto inicial. Eu era técnico, né, economista da Secretaria de Coordenação e Planejamento, e como, né, proteção ambiental é uma função que está ligada aos processos de planejamento governamental, logicamente, né, o órgão deveria ficar subordinado à Secretaria de Coordenação e Planejamento. Mas como na época, né, aqueles que se lembram, havia assim, era uma coisa fantástica. Quem era secretário da Saúde era o Jair Soares. E o Jair Soares fechava por poluição, e o presidente Geisel mandava abrir. E o Jair fechava e o Geisel mandava abrir. E até que, para deixar bem claro quem mandava, o Geisel manda o seu irmão, também general, para ser presidente da Borregar. Então foi uma coisa assim fantástica, né? O Geisel abria, o Jair ia lá, fechava. Foi uma atuação fantástica, né, do Jair Soares. Então, na própria Casa Civil, né, o Vitor Faccioni disse: olha, Mota, vamos colocar o órgão na Secretaria da Saúde, né?
O Jair Soares é que tem brigado, tem a coisa, eu acho que é uma questão de manter, né, o prestígio dele na área, né, e dar reforço nesse negócio. Se ele brigou, vai continuar brigando, né? E fomos então montar, ficamos no início, né, no prédio aqui na Borges, né, no 8º andar, e se montou então a coordenadoria. Só para te perguntar, Mota, em muitos municípios também a saúde e segurança estão juntos, saúde e meio ambiente, né? Estão juntos. Então a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. E isso vem já desse fato aí de que no estado começou assim, ou há uma tendência em outros estados também? Não, tem uma coisa interessante. Aí tem várias coisas. Se resolveu, quer dizer, foi uma questão política, não foi uma questão técnica. Tecnicamente, o órgão de proteção ambiental tinha que ficar com o planejamento, porque é uma função integrada do planejamento. Mas quando o secretário de Saúde, Jair Soares, fechava a Borregar, era sob a alegação de danos à saúde. Saúde. Sim, o pessoal vivia tossindo na rua, né? O velho Breno, né, mostrava como evidência não só a morte das suas éguas, né, de raça que estavam prenhas, né, morreram, mas também a população, né, de toda a Zona Sul era terrível. Era terrível, você não aguentava, porque o vento predominante sempre soprando para a cidade e não da cidade, né? Então, o Jair fechava sobre o argumento de danos à saúde pública. Então, e havia também um grande problema político, né? Houve um acontecimento em São Paulo, né, em Perus, o CETESB fechou a fábrica de cimento de Perus. 2 dias depois, sai um decreto-lei, triste fama, né, o 1413, dizendo que só o presidente da República tinha autoridade para fechar indústrias que eram duplamente do interesse da segurança nacional e do interesse para o desenvolvimento. E aí você olhava, as áreas de atuação eram todas áreas, né, em que grandes multinacionais atuavam. Então, houve uma briga, né? Na época, o que existia era a Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA, né, que foi criada logo depois, né, da Eco 72, de Estocolmo. Era uma briga, porque, imagina, você tem... Então, como é que era? Olha só a insanidade. Havia um problema no município, né, que é onde acontecem as coisas. Então, o órgão ambiental do município comunicava ao secretário, que comunicava ao prefeito, este comunicava ao órgão ambiental do estado, que comunicava ao secretário respectivo, que comunicava ao governador. O governador remetia para Brasília, para a SEMA comunicava ao Ministério do Interior, o Ministério do Interior comunicava ao SNI, que comunicava ao presidente da República. E aí o presidente da República então fecharia. Então nós fizemos brigas homéricas em Brasília, na SEMA, dizendo, era o querido Paulo Nogueira, né? Paulo, há um episódio, quando chegar no governador, não precisa mais nada, a população já está morta. Né? Você tem um episódio, todo mundo precisa do negócio. Então, havia, né, essa questão de... E como a Borregar era uma multinacional, né, e claro, então havia todo, né, um suporte governamental no sentido de que, não, nós temos que proteger os investimentos estrangeiros e tal, não, o que eu acho que é uma grande sandice, mas não é por aí que se protege investimentos estrangeiros. Mas a realidade era essa, né? Então a Borregar pressionava o gás abria, o Jair fechava, e o Jair fechava. Foi uma coisa fantástica, sensacional. Admiro o Jair até hoje, né? Como na brincadeira, né, a gente comentava, isso não é mais ser peitudo, isso é corcunda para frente. Ele encarou o gás e ia lá e brigava e fechava, o cara abria, ele ia lá e fechava, né? E aí então, com a coordenadoria, né, e outra coisa, eu participei, né, da reforma, né, saíram uns atos institucionais
dizendo, né, a partir do Decreto-Lei 200, saíram os atos, um ato institucional, se me fala a memória, número 4, que dizia que os estados tinham que se adaptar ao Decreto-Lei 200, ou seja, eles tinham que também tornar as suas administrações sistêmicas. Então, eu participei, né, da reforma, né, da construção, né, do modelo sistêmico de gestão do Estado, né, que aliás foi um trabalho belíssimo. Bom, né? E então a coordenadoria era um sistema, né? Então você tinha todas as partes do sistema, né, dizendo quem era a cabeça do sistema, quais eram os órgãos de apoio, os órgãos complementares, tudo direitinho. E mais, tinha, né, o coordenador, mas tinha um conselho. E esse conselho foi uma coisa assim fenomenal, porque eu briguei pessoalmente com o chefe da Casa Civil, com o Vitor, né, porque no projeto do decreto dizia, são os secretários, o comandante da brigada, a gente já naquela época estava tentando criar um batalhão ambiental, tá? Então eram os secretários, não tinha representante. O representante não decide nada. Era um órgão de decisão e de decisões drásticas sobre a realidade ambiental. Então, quando saiu o decreto, na Casa Civil tinham posto o seu representante. Foi para a Casa Civil que o Vitor não pode. Está publicado. Republica por ter saído com interrogações. E foi republicado. Então acontecia coisas fantásticas. Volta e meia aconteceu uma com um coronel da brigada, que era para ter ido o comandante, e apareceu um coronel, chefe de gabinete. E disse, sim senhor, eu estou representando, você desculpa, você não participa da reunião. É o comandante. Mas ele não pode vir. O senhor não entra, o senhor não participa. Senhor, está aqui o decreto, comandante. Não participa representante. O Jair Mota, ou nós levamos a sério ou não levamos a sério. O coronel liga para o comando da brigada, que liga para o governador. O governador me liga, Mota, colega. Governador, nós queríamos decisões, o representante não decide nada. Eles vão comunicar aos superiores e tal. Então foi um negócio fantástico. Né? Houve, né, no período em que eu tive à frente do órgão, nós fizemos umas 8 reuniões, todas elas com os secretários e com o comandante da brigada. O pessoal, né, viu que, bom, se nós vamos decidir as coisas, tem que ser no conselho. Então foi uma experiência muito interessante mesmo. Depois, a coordenadoria acabou sendo transformada em Departamento do Meio Ambiente e a Secretaria da Saúde passou a Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente. Mas aí havia, claro, a Secretaria não estava preparada para isso, né? Tanto que durante anos, né, a gente olhava a dotação orçamentária da saúde, era assim, tinha 2 departamentos, Departamento de Saúde e Departamento de Meio Ambiente. Então você tinha lá 90% do orçamento, saúde, 10% meio ambiente. Né? Então se lutou sempre com muita dificuldade, né? Mas sempre conquistando a confiança, né, não só da administração pública, mas também do empresariado. Aí no início o pessoal, nós não poluímos. Não, claro, eu sei que vocês não poluem, vocês estão botando dinheiro fora. Então se conseguia, né, algumas ações e tal. Mas claro, no momento em que você tem um órgão no executivo, você está sujeito a muitas influências políticas. Tá? Isso acontece, né, no Brasil inteiro, né? De repente você recebe um telefone, você vai numa empresa, 10 minutos depois você recebe um telefonema de um secretário, de um senador, de um deputado, de um governador. Né? Então, né, sempre, né, há esses choques. Uma das coisas que foi assim, muito positiva foi o momento em que o Ministério Público começou a se interessar também pelas questões ambientais.
né? E aí o Ministério Público é quem chegava nas organizações e diz, olha aqui, ó, tá aqui a lei, você não está cumprindo. E aí, né, há assim um corte, né, da influência política, né, no sistema. Ficou alguns anos como departamento e depois, né, se começou a haver a necessidade, né, porque inclusive na questão de multas, né, então, como não havia, né, um fundo próprio, né, ia para o valão, né, do orçamento do Estado. Né, ou então era apropriado pela Secretaria que não, né, então sempre houve assim, né, eu não vou dizer mal-estar, mas o pessoal da saúde, isso aqui é saúde, meio ambiente é outra coisa, esse negócio de controlar a poluição e tal, né? O pessoal não, né? Hoje mudou bastante, né, a mentalidade, mas chegou num ponto em que, bom, precisamos criar, né, transformar, né, ampliar, né, o departamento. E aí se faz, começa todo um estudo, né, no governo do Pedro Simão, era o Ferrari, o secretário da Saúde, de se criar uma fundação, né, de ampliar a atividade do... Não era admitida ainda a ideia de uma Secretaria de Meio Ambiente, mas estava madura a ideia de uma fundação, né? Eu coordenei todos os estudos, né, nós fizemos a proposta, né, de lei para a criação da fundação. Nessa proposta havia uma incorporação de algumas unidades de pesquisa da Secretaria da Agricultura, que estava, na época, praticamente fechada, né? Também uma parte da Fundação Zoobotânica, né? Então, essa fundação seria, né, um órgão muito integrado, né? Mas, ao fim e ao cabo, o que acabou sendo criada a fundação foi simplesmente a transformação do Departamento de Meio Ambiente em Fundação de Proteção Ambiental. Como é que era nesse período aí da criação ainda lá da Coordenadoria de Controle e Equilíbrio Ecológico? Existiam algumas, não sei se na época não se chamava de ONGs, mas algum movimento, algumas coisas, pressões da sociedade civil preocupados com o meio ambiente? Assim havia. Quem eram assim, as forças? Não, quem era a força. A força. A força. Né? E é fantástico porque quando o Assis esteve aqui, né, se emocionou ao falar do velho amigo Lúcio também, né? A gente foi uma convivência assim fantástica, né? O Lúcio, a Agapan estava praticamente recém-criada, né? E eu chamava o Lúcio para todas as reuniões que tinha. Eu chamava o Lúcio Merri para participar dos vários projetos que se fez, por exemplo, de um levantamento sobre áreas verdes do Rio Grande do Sul, né, em que, no momento em que os otimistas achavam que a gente tinha ao redor de 3, 4% da cobertura vegetal original. E os pessimistas diziam, cara, não dá nem para catar semente para fazer um banco de sementes e poder repovoar, né? E o Lúcio, né, participava de todas essas coisas. Claro, a gente brigava com o diabo, né? Porque o Lúcio sempre foi muito combativo, mas ele sempre foi muito radical também, né? Nessa questão, né, das áreas verdes, né, foi chamada de Comissão Verde, né, e a partir dessa comissão foram criados 5 parques estaduais, tá, de proteção. O Espinilho foi um deles. E o Lúcio, tem que quebrar as motosserras. Digo, bom, nós vamos fazer casas com o quê? Vamos fazer móveis de quê? Tudo bem. Tem que parar de destruir os morros. Ótimo. Nós vamos calçar as rodovias e as ruas com o quê? Né? Então ele tinha sempre, né, posições assim muito extremadas. Mas era um cara assim fantástico, né? As brigas, né, com o sistema, ele ia a fundo.
E aí a gente saía, né? Tinha um boteco lá na Cristóvão Colombo, em que a gente varava a madrugada, né? Acabando de discutir as coisas. Então, o posicionamento, né, da Agapan, o posicionamento do Lutz, né, foi extremamente importante. Né? Foi extremamente importante porque a questão de mudança de cultura, né? Mudança de cultura não é um negócio que faz como a gente muda, né? Penteado, ou muda a camisa, ou muda lá o sapato. Mas você muda em crise. É que você para pensar e diz, opa, o que é que está acontecendo? E o grande mérito do Lutzenberg foi isso. Né? Ele gerou a crise. Ele gerou o confronto. E aí a turma disse, opa, peraí, mas o que esse cara está dizendo? Bom, e começou a botar o dedo na moleira do governo, né, das ações, né, que o pessoal fazia, e realmente fazia, né, a la louca. Começou a gerar, né, uma preocupação nos órgãos. Né? Claro, tinha acabado de haver, né, a ECO 72, né, em Estocolmo, em que, na minha visão, né, quer dizer, as minhas lentes, o Brasil teve uma atuação trágica, né, porque o nosso ministro do interior foi a Estocolmo e disse, nós não temos nada que ver com isso. A nossa poluição é da pobreza e da miséria, vamos cuidar dela. Mas as Nações Unidas, a partir de Estocolmo, praticamente obrigou a todos os signatários a criarem ministérios do meio ambiente. Então eles vieram para o cangote do Brasil e nós saímos assim, né, pela tangente. Foi criada uma Secretaria Especial de Meio Ambiente vinculada ao Ministério do Interior. Tá? Que o Ministério do Interior naquela época era o Ministério. Né? Tinha a BNH, tinha todos os programas de saneamento, né? Quer dizer, era um super ministério. Tá? Nem o Ministério da Fazenda tinha tanto poder, nem do Planeta como tinha o Ministério do Interior. Mas só voltando um pouquinho à questão do Estado, assim, além da Agapan, existiam algumas outras organizações que também militavam na área ambiental? Porque assim, tem alguém que critique, questione, né? Às vezes, se não tiver eco, né? Se não tiver na sociedade, devia ter pessoas que de alguma forma se sensibilizavam com isso. Não, né? Não, aconteceu uma coisa interessante. A gente pode até, né, chamar de uma teoria da esporulação, né? A Agapan esporulou. Então você tinha municípios, né, que tinham núcleos da Agapan, né? É um negócio interessante porque ela não ficou restrita, né, a Porto Alegre, né, e por causa da crise da Borregária, onde estava a sede do governo, né, mas ela, né, foram sendo criados núcleos, né, em vários municípios, né, principalmente, por exemplo, onde tinha mais atividade industrial, né, na região da Serra, né, a região ali de Novo Hamburgo, né, Calçado, né, Caxias, principalmente por causa da ação do Eberle, né? Com problemas de produtos galvânicos e um monte de coisas. Então, né, foram aos poucos, né, a área onde tinha um extrativismo vegetal, né? Então a Agapan foi esporulando, né? Foi, e aí, se a gente olhar, né, a questão das ONGs, né, como tal, né, assim, como um movimento social realmente expressivo, né, começa praticamente a partir da década de 90. Né? Até então você tinha, né? E era aquela coisa. O Lutz era uma figura fantástica, sabe? Porque ele criava, né, imagens especulares em relação a ele, né? Então todo mundo queria, pá, é isso aí, pá, vamos... e depois o nome Agapan, né, tinha uma força muito grande, né? Como o pessoal às vezes dizia, você fala em Agapan, as bases tremem, né? É um negócio fantástico, né? Então você teve, né, assim, o que eu estou chamando de esporulação, né, um espalhamento, né, de núcleos da Agapan, né? E depois começam a surgir, né, outras entidades também, né, uma conscientização nas escolas, né? Tinha um programa grande, né, de atividade nas escolas. Para você ter uma ideia, pela década de 80,
meados da década de 80, o Fajardo era o presidente do CLADEA, né, do Conselho Latino-Americano de Escola de Administração. E o Fajardo, muito preocupado com a questão ambiental, ele convocou uma reunião na Colômbia para se discutir a responsabilidade dos cursos de administração nos problemas ambientais. Então, eu fui nós ficamos 40 dias, né, na Colômbia, dos quais nós passamos 25 lá em cima, numa fazenda nos Andes, em que você não tinha absolutamente nada que chamasse atenção. Então, 25 dias nós trabalhamos feitos loucos, né? De noite você não diga, vamos trabalhar. 5 horas da manhã você acordava com a vaca lambendo a tua cara, né? Aí disse, bom, vamos trabalhar, né? Mas qual era a ideia? De implantar em todos os cursos de administração da América Latina pelo menos 2 disciplinas sobre meio ambiente. De começar a conscientizar os administradores da sua responsabilidade com o meio ambiente. Em que época foi isso? Isso foi finzinho dos 80, por aí. Veio um pessoal da Espanha, veio um inglês que eu tive o privilégio de conhecer na Suíça, em Genebra, o Michael Royston, que escreveu um livro fantástico, né, Prevenção da Poluição Paga, né, para se montar toda essa estrutura. E foi uma pena porque depois, praticamente 3 meses depois, né, o Fajardo se tatelou num aviãozinho nos Andes. E aí o cara que assumiu o CLADEA, nunca mais se interessou por levar a ideia adiante. O que foi uma lástima. Nós aqui ainda chegamos eu montei uma disciplina de gestão ambiental no mestrado, tá? E depois, por causa disso, se montou uma disciplina também de problemas de meio ambiente com o pessoal da engenharia, da arquitetura, da administração, aí pegava administração, economia, contábeis, né? Mas isso aí funcionou uns 2 anos depois, o pessoal nós temos que ter outras disciplinas, não sei o que lá, e acabaram. Foi uma lástima. Professor, é o reflexo que o senhor vê hoje em dia, assim, de todo aquele movimento daquela época, assim, com Lutzenberger e com esses movimentos para inserir, assim, as variáveis ambientais aí nos cursos de graduação e tudo mais. Eu acho lastimável que a coisa parou, tá? Quer dizer, se você pegar a ideia, né, de, por exemplo, ter pelo menos 2 disciplinas, né, nos cursos de administração, economia, né? Contábeis, o pessoal de contabilidade não se mete tanto na coisa, né? Mas é interessante, porque você tem que ter toda uma contabilidade ambiental, né? E hoje você já tem gente trabalhando sobre isso, né? Contabilização, né, de riscos ambientais, de custos ambientais, desse negócio todo, fazendo uma contabilidade à parte desse negócio. Eu vejo uma perda muito grande, sabe? Porque tinha que ter isso, tá? E não só no curso de administração, não, tinha todos os cursos, pessoal da engenharia, pessoal da medicina, porque está gerando, né, resíduos contaminados, o pessoal do odonto, né? O que acontece? Não, eu botei um chumbinho no dentro dele, botei cromo, botei mercúrio e tal, depois ele cospe na pia, dá uma cuspida aqui agora, né? Você cospe lá na coisinha, aquele troço tá por ralo, e vai aqui, né, para os peixes, né, se alimentarem e tal. Então, né, eu quero ter uma ideia, né, por exemplo, de cadeia trófica, né, que é crucial, tá? De se controlar os nossos rejeitos urbanos, né? A poluição do Guaíba não é poluição que vem do Gravataí, do Caí, né? É poluição orgânica, é orgânica, tá? Você pega o Jacuí, é poluição orgânica, principalmente de adubos, tá? Da produção agrícola, tá? Então nós temos um problema sério, né, de poluição orgânica, né? Então é como você conscientizar o indivíduo, né, a dizer, olha, né, tá aí, hoje você tem campanhas, né, em que o pessoal
junta o lixo não orgânico, né? Bota saquinho de leite numa sacola de mercado, bota a caixa de leite, bota a lata, bota o vidro, bota não sei o quê, e né, lá na minha rua passa as segundas-feiras de manhã. Tá? Então, ao invés de jogar isso tudo no lixo comum, não, mas está lá os catadores, eles separam. Não, eles separam apenas o que mais interessa a eles. As coisas que o pessoal não procura, por isopor, esse troço, ninguém compra. Tá? Então ele não pega. Ele vai pegar o quê? Vidros bons, né? Garrafas de uísque, de vodka, de coisa. Né? Alguns plásticos, né? Vou chamar genericamente de plástico. Tá? Só. O resto não interessa para ele. Tá? Ele não pega latas, não pega nada disso. Mas está lá no lixão. Entende? Então, né, aos poucos, né, a própria população, né, vai se conscientizando. Agora, o lastimável para mim é que o Lutzenberger não produziu filhote. O Lutzenberger era o sol, bicho. Entende? Aí você bota a lua do lado, bota Mercúrio do lado, porra, cadê o brilho? Entende? O Lutzenberger foi ofuscante. Eu não sei se por isso também, entende, o próprio pessoal, né, se apequenou, sabe? Mas como é que eu vou substituir o Lutz? Porra, sabe? Sabe? O cara era tão fulgurante, né, que, não sei, talvez eu esteja fantasiando, entende? Mas eu acho que foi, ele foi um cara tão marcante, sabe, que a Agapão continuou fazendo as ações, tal, mas não tinha, né, a força. Não é só a força, sabe? Sabe, o Lutz chegava e tá, o pessoal tá também, mas é aquele negócio, é você disputar a luminosidade com o sol. Sabe? Teve outro episódio que também foi marcante em Porto Alegre. Foi quando aquele estudante subiu nas árvores ali não cortar na João Pessoa, né? Não sei se você podia contar mais ou menos como é que foi. E que época foi aquilo mesmo? Isso aí foi, já havia, né, a coordenadoria, e era na época da construção do viaduto, ali na frente. Quer dizer, o projeto era de todas aquelas árvores que tem na frente do direito ser retiradas. Iam ser cortadas. Para alargar a rua. Para fazer o viaduto. Para fazer o viaduto. Então, esse estudante foi lá para cima e disse, bom, você vai derrubar comigo. E aí o pessoal, né, foi para a prancheta e viu que podia, né, ter um desvio. Se você olhar, né, ele tem um ligeiro desvio, né, ali para livrar da árvore ali e também daquele pinheiro. Mas isso é uma espécie exógena. Mas é a única no Rio Grande do Sul. Talvez a única no Brasil. Então houve um movimento assim grande, né, em torno daquilo, né? Quer dizer, veja bem, foi uma postura, né? Lembra que época foi isso? Aquele foi fim de 70 por aí. Um estudante universitário? Tá. Qual é que era o curso do seu universitário? Não me lembro. Eu não sei se ele é da engenharia ou do direito, uma coisa assim. Né? Mas foi um negócio, foi um escândalo. Né? O cara não saía de lá daquele troço. Né? Tentaram, né, botar os bombeiros, brigada e carro. Né? Aí sim, aí foi armado o escândalo. Né? Foi um negócio fantástico. A mesma coisa com, né, agora pararam. Né? A paineira da Siqueira Campos também, né? Várias vezes, né, tentou tirar a paineira, o pessoal quase batia nos brigadianos. Mas o nego não chegava perto da paineira. Alargaram a coisa, construíram um novo prédio, a paineira ficou lá. Então tem alguns episódios, né, assim que muito interessante. A paineira, ninguém mexe na paineira. A mesma coisa aquelas árvores da Praça 15. Também andaram querendo fazer uma ampliação da praça, uma higienização, o pessoal, que não vai cortar. Até faz pouco tempo, acho que no início do ano, apresentaram um projeto, né, de reurbanização da Praça da Alfândega. Iam tirar todas aquelas árvores velhas
e fazer um negócio bonito como foi, né, em 1900, quando fizeram aquele troço. Pô, pra cá, que é isso? Mas esse progresso da consciência ambiental no Rio Grande do Sul, ele é marcado por essas experiências, esses fatos, assim, por algumas pessoas como Lutzenberg, mas teria algumas outras coisas, assim, que levaram? Por que isso ocorre no Rio Grande do Sul e talvez não tenha ocorrido em outros estados, né? Se você olhar, por exemplo, quer dizer, como eu disse, né, tinha a CETESB em São Paulo, né, atuando fortemente no controle da poluição, a FEMA no Rio de Janeiro. Né? Depois é criada a Fátima, lá em Santa Catarina, e vão sendo criados, né, órgãos semelhantes, né, ao longo de todos os estados. E aí, né, com mais ou menor atuação, mas sempre com aquele problema, né, da forte dependência política. Né? O órgão de meio ambiente entrava numa fábrica, imediatamente o nego já telefonava para um deputado, para o governador, para o secretário, para não sei o quê, e aí começava o empurra-empurra. Né? Por exemplo, várias vezes, né, quando se atuava em Caxias, né, volta e meia você recebia um telefonema do governador Pedro Simão, na cidade dele, pô, né? Pô, vem cá, só de ser, dá uma segurada aí nessa empresa, tal, tem que ficar mal, né? Então, ainda existe muito disso, né? Mas cada vez mais os órgãos de meio ambiente começaram a ser respeitados e a ser conhecidos, né? E a sua atuação, quer dizer, havia sempre o grande medo é só para multar, é só para tirar dinheiro da gente. Não. Toda vez que nós íamos, as empresas disseram, olha, não, eu sei que vocês não poluem. A preocupação é que vocês estão botando dinheiro fora. Como é que você pode recuperar dinheiro? Como é que você pode parar de botar dinheiro fora? Né? Então, sempre se procurou, né, mostrar que a atuação ambiental era uma atuação de ajuda, de resolver problemas, e não de chegar lá e multa. Entende? Então, isso aí, aos poucos também foi ajudando, né, a construir uma nova mentalidade do próprio empresário, né, de não olhar, né, poluição, né, como um pecado mortal, né, mas dizer, olha aqui, ó, você está gerando uma sobra. Primeiro, isso aqui pode ser matéria-prima. Primeiro, você pode recuperar materiais. Você está botando cromo fora, você está botando um monte de coisa fora. Isso custou uma fortuna, pô. Né? Você pode recuperar? De que forma você pode? Onde é que tem tecnologia para recuperar isso? Como é que vai ter? Né? De trabalhar junto, né, com as empresas. Então isso foi mudando, né, a visão, né, primeiro de poluição, né? E se a gente olhar a evolução das atividades do meio ambiente, o resíduo sempre foi tratado como coisa do diabo, tem que destruir. Né? Você botava uma máquina no fim do processo para comer o resíduo, né? Preferencialmente queimando. Né? Ou então joga no navio, atira no meio do Atlântico, né? Ninguém está vendo, tal. Costa da África, costa do Brasil. Né? Vários navios saíam da Europa, né, e despejavam, né, as coisas aqui. Então, ou então botam uma máquina para destruir. Né, e nunca, na realidade, se começou a mexer com o processo. Né. Eu acho que é praticamente com o trabalho do Michael Roston, na década de 80, que a publicação do livro dele, ele mostra vários exemplos, né, da ECI, né, a Imperial Chemical Industries. Eu gosto do inglês por causa disso, né, ele não deixa, né, Imperial Chemical. Revisando processos, né? Os engenheiros estavam lá batendo lá, não tinha o que fazer, aí o chefão chegou e disse, vamos analisar o processo, não tem o que fazer, vai ver. Aí os caras começaram a descobrir que estavam usando catalisadores, que há 20 anos tinha coisa melhor, né? Processos que, né, podiam ser melhorados, né? Aditivos, coisas. Conclusão, em 1 ano e meio de atividade de revisão de processo, os caras eliminaram praticamente 80% da poluição da planta. Isso gerou, né, nas economias geradas pela mudança dos processos, a ECI teve um lucro de mais ou menos 600 milhões de libras, que é libra como diabo.
Tá? Só porque os caras recusaram o processo. Né? Então se trabalhava muito, né, com a questão de gerei o resíduo, não me interessa como ele resolve. Né? Eu trabalhava sempre da consequência, não atuava na causa. Havia um estímulo para isso também. Você olha a legislação, né, europeia, né, o poluiu pagou. Né? O poluiu pagou me tira a responsabilidade do empresário. Quanto é que é? Poluiu, paga 10. Tá, tudo bem. Ó, tem 15 lá, fica com troco. Né? Chegava a dizer isso para você. Tá aqui. Quanto é que é a multa? Então, tá. Não quero troco não, pode ficar. Quer dizer, então, você tirava a responsabilidade do empresário de ele mexer processo, né? De ele olhar as causas daquele resíduo, né? Ou da situação daquele resíduo. Então, esse poluiu pagou, né, sempre foi, na minha visão, né, um desastroso, porque não levava você. O empresário não tinha responsabilidade. Sim, gerou, tá aqui, quanto é que custa? Vai lá. Né? Coisa que eu acho que vai acontecer com o crédito de carbono. O crédito de carbono, na realidade, nós estamos voltando ao poluiu pagou. Só que agora eu não pago. Tu tinha falado nessa mudança de cultura, né, na dificuldade de fazer essa mudança de cultura, que obviamente é um processo lento. Eu gostaria de saber, muitas coisas melhoraram, outras nem tanto, né, nessa toda essa passagem que tu acabou de falar para nós. Eu gostaria de saber agora os passos futuros. O que tu acha que teria que ser feito ou está sendo feito para tentar melhorar mais ainda e mudar essa cultura, né, de não conscientização ambiental Até tu falaste no começo, né, sobre o Pelotas, que lá que teve os primeiros levantamentos, né, de indicadores ambientais, variáveis ambientais. E então, nessas perspectivas, assim, qual é que seria o reflexo da universidade na sociedade, assim, que foi que a princípio parece que começou assim, né, com os levantamentos dos problemas? Nós temos uma responsabilidade muito grande, né, porque nós somos os formadores dos profissionais. Nós não apenas, né, formamos os profissionais, mas nós especializamos os profissionais. Né? Nós os transformamos em especialistas, em mestres, em doutores. Né? Então nós temos uma responsabilidade muito grande com isso aí. Para você ter uma ideia, se a gente olhar hoje a atividade, né, de meio ambiente, ela realmente evoluiu muito, está realmente numa função de proteção ambiental. Né? Semana passada, né, viu o Assis falar, né, da utopia, né, do desenvolvimento sustentável, né? Mas o que é essa questão do desenvolvimento sustentável? É exatamente eu atuar sobre as causas. Não é mais lá, não, vamos botar uma maquineta lá para queimar, né, o resíduo, para queimar o gás, para queimar o líquido, para queimar o resíduo sólido. Né? Não, o que é? Né? Como é que eu vou atuar para que as minhas ações, né, não sejam trágicas ao meio ambiente? Tá? Então, né, o argumento, né, que inclusive o Gás usou, né, quando baixou o Decreto-Lei 1413, né, são importantes para o desenvolvimento do país. E a gente dizia, ótimo, a Borregar produz, é a única a produzir, né, pasta mecânica de fibra curta, mas a população não vai poder usar porque vai estar todo mundo morto, morreu sufocado. Quer dizer, o que adianta? Entende? Outra, os operários vão morrer, os diretores da Borregar vão morrer sufocados. Então, a coisa, né, vai parar. Né? Então, se você olha hoje, né, você tem uma série de outras atividades que estão levando, não vou dizer que estejam nem criando nem ampliando uma consciência ambiental, mas leva sem querer. Por exemplo, programa de qualidade. Tá? No momento que o programa de qualidade exige que você normatize os processos, que você racionalize os processos, que você tenha a memória dos processos, o que é que acaba acontecendo? Eu estou mexendo nas causas. E aí aquele troço, sem o indivíduo se dar conta, ele está fazendo proteção ao ambiente, por causa do programa de qualidade. Tá? Claro, eu tenho depois, né, ISO 14000, que aí me obriga mesmo aí, né, ou eu vou, né, eu estou ferrado, mas na realidade, se você pegar o programa de qualidade, né, ele tem esse grande mérito, tá? Porque no momento em que eu preciso normatizar, né, e ter os processos
analisar de toda a memória daquilo, eu começo a fazer o quê? Isso é feito assim, isso é feito, isso aqui é usado aqui, isso aqui é usado, mas tem coisa melhor para usar. Então, né, como o programa de qualidade está ligado à produtividade, isso quer dizer dinheiro no caixa, ele vai começar a racionalizar, não por causa diretamente da preocupação com o ambiente, mas indiretamente ele acaba construindo isso. Né? E aí é um passo. Né? Você já está, né, com a mentalidade para controlar, para normatizar, então né? Você diz, olha, mas você está fazendo proteção ambiental. Que legal, está aqui uma medalha. Né? Bota no jornal. Entende? Legal. É como você muda, cultura é aquilo que eu disse. Cultura não é como camisa, pô. Camisa é fácil da gente trocar. Agora, cultura, você faz de todo um sistema de valores. Né? O que tem valor na sociedade? Tá? É aquela história. Eu quero ser conhecido como um empresário que vende bons produtos, ou também como um empresário que diz, olha, você não está matando as pessoas. Tá? Você não está matando as pessoas sufocadas. Você não está fazendo com que eu vá levar o meu filho para pescar um bagre no Guaíba, entende? Pega o bagre e pô, ele está cheio de mercúrio. Entende? Né? Quer dizer, então, como é que são essas coisas, né? Como é que eu trato o resíduo hospitalar, pô? Né? Por que eu acabo tendo infecção hospitalar? Né? Como é que são meus resíduos orgânicos? Como é que são os restos de comida? Está lá num depósito, fica lá 2, 3 dias esperando alguém passar e carregar aquele negócio. Né? E o rato, barata, mosquito. Né? Então você tem, né, todo problema de vetores, né, que surgem, né, por causa lá. Então, agora é um processo lento. Né? É como o pessoal diz, não, temos que educar o povo, o povo é que redime, é que vai levar ao desenvolvimento. Educação, esse sistema, é uma geração, pelo menos. E uma geração são 40 anos. Mas, Mota, nós já passamos no nosso horário, inclusive, aqui, mas a conversa está muito interessante, a gente... isso aí a gente conversa uma semana. Acho que a gente vai ter que continuar onde é que era o bar mesmo esse, lá na... e continua existindo. Continua existindo. Vamos ter que continuar o programa na Cristóvão, então. E de vez em quando a gente ia terminar no Van Gogh. Esse já era a sopa da madrugada. Sim. Às vezes terminava a cerveja lá e o Van Gogh nunca termina a cerveja, até hoje. Então tá bom. 24 horas. Eu queria agradecer então aqui ao professor Paulo César Mota nessa recuperação dessa história aí tanto da parte institucional, vamos dizer, da gestão ambiental, e como também da conscientização que ocorreu nas últimas décadas aí, né? Agradecer ao Lauro, ao Maurício, e, bom, o Mota a gente vai voltar a conversar em outros momentos, e também já convidá-lo aí para participar como debatedor em outras entrevistas que nós fizemos aqui, e desejar a todos então um bom final de semana e até a próxima sexta-feira, às 12 horas, com um novo programa Desenvolvimento Sustentável em Debate.